O Flamengo perde pro Racing. E perno, vai, pá. Tá bom. Acho que o Flamengo não vai passar na Libertadores. Não, eu acho que vai, mas eu tô dizendo o seguinte: e se perde pro Racing? Ó, se jogar a bola que jogou... Olha, amigo, aí não dá. Mas ser eliminado na primeira fase da Libertadores, aí, meu amigo, demite até o Jesus. Mas se jogar a bola que jogou hoje, corre risco, sim. Não, foi patético. Exatamente. Exatamente. E, ó, eu vou falar uma coisa. Já vamos entrar, então, porque o Flamengo tá em crise, tá? Em termos de resultado, não é tanta crise. Pra mim, já é. Porque o Flamengo não para de passar vergonha. Essa é a verdade. E hoje, o Fabrício Bruno, ele fez um desabafo que ele falou tudo ali. Aí, quer ver? Vai dar climinha, vai ter companheiro de elenco que vai ficar chateado. Então fica chateado. Ele falou a mais pura verdade que todo torcedor do Flamengo quer falar. Fizemos um bom jogo contra o Fluminense e depois 3 jogos de merda. Foi isso que ele falou. O Fabrício Bruno falou assim, ao vivo. Eu não sei se a gente pode usar a declaração do Fabrício Bruno, a gente não pode, por direito autoral, mas ele diz, eu vou ler aqui ao pé da letra, ó, falar em constância a gente precisa ter, mas não é só falar, tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. Eu cobro lá dentro. A gente não pode fazer um grande jogo como fez no Fla-Flu, que eu também não achei grande coisa, teve um jogador a mais por 45 minutos e não conseguiu fazer um gol, mas tudo bem. A gente não pode fazer um grande jogo como fez no Fla-Flu e depois fazer 3 jogos com todo respeito de merda. Foram essas as palavras do Fabrício Bruno. E ele tá certo. Porque vamos lembrar os jogos? Não foram só 3 não, tá, Fabrício Bruno? Mas os 3 jogos que ele tá falando. Corinthians, uma merda, como ele falou. O Flamengo jogou mal, Corinthians jogou melhor e o Flamengo achou um gol nos acréscimos. Nublense, uma merda, como ele falou. O Nublense, se o Bruno Prado não sabia que o Nublense existia, ninguém no Brasil sabia. Porque o Bruno Prado é enciclopédia, lê tudo, sabe tudo. Eu não tinha ideia do Nublense. Quando eu perguntei pro Bruno Prado, ele falou que não conhecia, ninguém no Brasil conhecia. Uma bosta de jogo, como disse o Fabrício Bruno. Aí, 1-1. Calma. Flamengo e Nublense. Ué, mas eu tô mentindo? Eu não tô mentindo. Não tá mentindo, mas... As palavras dele. Calma. Aí depois, você tem esse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Que coisa patética. Tá vendo? Melhorou patética. Sabe como é bonitinho. Então vou melhorar de novo. Uma merda. De novo. Tinha ficado bom. Tava melhorando. Como disse o Fabrício Bruno. Piperno. Eu não sei, Flávio. O Bruno tava comentando o jogo do São Paulo. Não sei se viu do Flamengo também. Eu vi o jogo do Flamengo. Agora, que jogo horroroso. O Cruzeiro jogou melhor. O Cruzeiro ele adorou. Eu sacaneando meu neto, falando que ia ter gol do Gabigol, gol do Pedro e tal. Aí saiu o gol do Cruzeiro. Meu neto é um pouquinho selvagem, sabe? Aí ele veio jogar coisa em cima de mim. Mas a verdade é que não fosse. O Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor, procurou o gol. Aquele pênalti lá que dá pra marcar e dá pra não marcar, mas enfim. Mas aí eu achei pênalti. Não, tá, dá pra marcar e dá pra não marcar. Não vai dar, roubou, não é assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, se não sai aquele pênalti, talvez o Cruzeiro ganhasse o jogo, porque o Flamengo não tá criando nada. Tem um jogador do Flamengo que eu sei que vocês não gostam. O flamenguista não gosta. Mas ele é muito interessante. Eu já falei sobre esse jogador. E pelo lado dele a coisa andou. O Wesley, o lateralzinho direito. Não é que não goste. É que ele é muito irregular. O gol do Cruzeiro foi em cima dele. Foi, mas a jogada do gol do Flamengo... Ele ainda é muito imaturo. Mas a jogada do gol do Flamengo também foi em cima dele. Foi dele. Ele e o Gabigol jogando por aquele lado, o Gabigol se matando, é uma verdade, tem que ser dita, o Gabigol se matando e ele ali pelo lado direito, eles criaram alguma coisa. Foi o que o Flamengo teve de criatividade. O resto, até o Ayrton Lucas ia, os caras jogavam nas costas dele, meio campo totalmente do Cruzeiro, domínio do Cruzeiro total. Enfim... O Flamengo não jogou bola, não jogou nada. Só esse garotinho aí do lado direito que eu acho que vai dar um belo jogo. O Ayrton Lucas eu valorizo muito. Mas hoje eu acho que mas ele corre o jogo todo. Não corre. Mas hoje ele não foi tão bem, não. Hoje o garotinho lá, ele criou, ele tem um domínio de bola extraordinário. Gosto muito de ver esse menino jogar. Mas o resto do time realmente não... O time não funcionou como time. Pô, é isso. Não foi um time. E é um time apático. Isso me incomoda. Segundo tempo apático de novo. Eu até vi o jogo, né, o Pedrinho comentando, e é um dos comentaristas que eu mais respeito, inclusive é meu amigo. E ele disse, quando diz que é falta de vontade, eu discordo. É falta de intensidade. O Flamengo não tem intensidade.
Eu discordo, Pedrinho. Eu acho que tem falta de vontade também. Não, parece que o Flamengo tem menos culhão, parece que o Flamengo tem menos sangue nos olhos que os outros. Não é possível que o físico do Flamengo seja tão pior que o dos outros times. O Cruzeiro se impôs no segundo tempo. O Flamengo não jogou nada. O Cruzeiro perdeu pelo menos 3 chances claras de gol no segundo tempo. E o Flamengo não ataca, o Flamengo não cria jogada. É um Flamengo que preocupa. O que foi o trio de meio campo hoje? Você teve Pulgar, Gerson e Thiago Maia. Então, veja, com um monte de opção que o Flamengo tem, você acha que você juntar esses 3 jogadores, você vai montar um time veloz? Não vai. Então não é falta de raça, é porque é a característica deles. Nenhum deles é rápido. Nenhum deles é muito criativo. Aí, vamos passar pro ataque. O Gabriel é péssimo pra fazer, ele acerta uma jogada. Mas o Gabriel é intenso. Você pode dizer que ele tá em má fase, mas ele corre, ele marca, intensidade ele tem. O Gabigol. O Pedro não. Vai ser mandado a 10 voltas aqui no quarteirão, vai ser intenso, vou chegar todo suado aqui e não vou ter produzido nada de útil. Ele não está fazendo nada de útil. Aí eu chamo muita atenção bastante tempo, porque pro fato de que o Flamengo, desde que o São Paulo chegou, uma das coisas que ele fez foi matar a jogada mais positiva que o Flamengo tinha, que era o Ayrton Lucas usando o corredor, coisa que ele não faz mais, porque ele fechou isso. O Ayrton Lucas vira mais um cara que fecha para o meio, mais um cara que constrói pelo meio. Então, já são duas opções a menos, ou seja, um meio campo que não tem um criativo e o criativo pelo lado agora vira também jogador de meio campo. Então, ele tá travando o time toca a bola de um lado pro outro, dá uma agonia danada. Isso aí também, ele não tem o Arrascaeta lesionado, e ele não tem o Everton Ribeiro, não, mas tudo bem. Não tem opção. Mas ele tem opção. Você quer um jogador de velocidade? Também não tá em fase espetacular. Péssimo, já sei quem você vai falar, o Cebolinha. Então. Nunca vi um jogador que custa 70 milhões de reais não jogar bem. Ele joga um pouquinho, sai do time, joga um pouco. Por exemplo, o Vitor Hugo. Por que o Vitor Hugo não joga no lugar de um dos 3 no meio campo? Ele precisa de um jogador mais agudo no meio campo. Eu acho que o Pulgar e o Thiago Maia fica muito pesado. Eu jogaria com o Pulgar e o Vitor Hugo faz um tempo. Eles jogaram bem nos 2 jogos juntos ali. Então ele tá cabeça dura com isso. Aí o time fica travado. Agora, você falou que falta criação. O Gerson foi meia, pô. O Gerson, a posição de origem do Gerson é meia. O Gerson pode criar mais também. Pode. O Gerson pode ser um jogador de criação. Hoje ele até puxou um pouquinho mais o Gerson pelo... Não, ele até puxou o Gerson um pouquinho mais pelo meio. Ele tá jogando com o Gerson bem aberto lá pelo lado esquerdo, por isso o Lucas vem aqui pelo meio, né? Ayrton Lucas. Hoje ele até puxou um pouquinho mais pelo meio, até no começo do jogo ele tava bem, depois desapareceu. Matheus França, péssimo hoje também, não acertou nada hoje também. Agora, eu acho que cobrar do garoto é exagero. Mas o Piperno falou... Matou, viu? Jogou mal. Jogou mal. Eu também me mato. Nós estamos falando do... Ele entra no time do Gabigol. Ele estava em todo lugar. Mas errou muito passe. Jogou mal. Mas ele não... Esse moleque, não dá para reclamar dele. Assim, na bola... que ninguém jogou bem, na verdade, né? No time do Flamengo ninguém jogou bem. Mas o moleque apareceu, o moleque voltou para marcar, enfim. É que realmente o Flamengo não tá funcionando como time, essa é a realidade. Não tá funcionando como time. E aí nada anda, né? Não tem jeito. Ô Bruno, uma situação que me incomoda é o jogador que o Piperno falou, que é o Cebolinha. Sim. O Cebolinha precisa jogar melhor, tudo bem. Sim. Quando o Cebolinha joga nota 6, já dizem, Cebolinha apareceu, hein? Agora o Cebolinha vai. Pelo amor de Deus, o cara foi contratado por 70 milhões de reais. Ele não tá jogando nada. E detalhe, ele não joga nada desde o Benfica. É bom isso ficar claro. Verdade. O Cebolinha jogou no Grêmio. Se é pra falar do Cebolinha, é o Cebolinha do Grêmio. No Benfica ele não jogou nada. No Flamengo ele não jogou nada. Então, cadê o jogador de 70 milhões de reais, né, Bruno? Porque até afobado ele é, pô. É muito não pouco. É mais um garoto pra ficar afobado do jeito que ele fica. São pouquíssimos bons momentos dele no Flamengo. É pouco mesmo. Tem que fazer mais, tem que jogar mais. Ele sai do Grêmio em 2020. Ele fica 2 anos em Portugal e depois vem pro Flamengo. E já vai agora no meio do ano, completa 1 ano que ele chegou aí, né? Quando abrir a janela em julho, ele chegou em julho do ano passado, vai completar 1 ano de Flamengo e tem pouquíssimos bons jogos. Realmente está devendo. Ele seria uma opção de lado de campo, né? Que o time do ano passado era um time que concentrava muito por dentro, trocava passes, passe curto, tabela. Quem dava um pouco mais de profundidade era o Rodinei de lateral.
mas não tinham os atacantes pelos lados, né? O time foi adaptado para jogar mais por dentro. Esse ano já é uma outra equipe, é uma outra situação e às vezes falta mesmo alguém para dar profundidade, para alargar o campo, para driblar, para até jogar. E o Cebolinha não consegue fazer. O Cebolinha não faz. Está chegando o Luiz Araújo para tentar ser uma alternativa pelo lado. O Marinho, pior ainda, né? Que seria uma outra alternativa do elenco, pior que o Cebolinha. Mas muito pouco mesmo. O Cebolinha está devendo bastante. Independente da situação do time, no ano passado, quando o time estava melhor, ele também não jogava bem. Ele nem chegou a ameaçar a posição dos outros jogadores. Então é muito pouco mesmo do Everton Cebolinha.